Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. O final da narração da criação vai falar de um Deus que abençoa, que vai criando, abençoando, e a bênção é um modo de participar da gratuidade, da força de Deus. O ápice dessa bênção, dessa criação, vai estar no sexto dia. Depois de criar os animais terrestres, Deus cria o ser humano, nos coloca em comunhão. E essa bênção para o ser humano é muito mais longa, porque vai usar os imperativos que falam da necessidade que nós temos de cuidar de tudo aquilo que Deus criou e que Deus viu que era bom. Percorrer a história da salvação é percorrer a nossa história de salvação, é ver de onde nós viemos, do amor misericordioso de Deus, que cria e não nos abandona e que nos dá uma missão de sermos dele imagem e semelhança para cuidarmos de tudo aquilo que ele criou. Ouçamos. O Gênesis continua a narrar a história da criação e vai falar que no quinto dia Deus criou os animais que povoam a água e o ar. No sexto dia ele cria toda a diversidade de animais da terra. E é nesse mesmo dia que Deus cria o ser humano, o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. E no sétimo dia é o dia em que Deus descansa. A história da salvação, da criação propriamente no livro do Gênesis, ela é escrita para responder aquelas questões que eu já assinava ontem, que por um lado, é mostrar de onde nós viemos, da relação de amor e bondade de Deus para com a criação. Mostrar que nós sofremos por causa da nossa infidelidade. Mas a estrutura da narração é feita para indicar por que é necessário para o povo de Israel repousar no sétimo dia. Depois da fadiga da criação durante 6 dias, o dia sacro do povo de Israel, o Shabá, o sábado, recebe a motivação porque o próprio Deus repousou naquele dia. Deus criou os grandes monstros marinhos e todos os seres humanos, todos os seres vivos. E vai abençoar dizendo: sede fecundos e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. No sexto dia Deus vai dizer: façamos o homem à nossa imagem e segundo a nossa semelhança. Antes de tudo, o plural dessa expressão, façamos, não é ainda uma revelação da Santíssima Trindade, mas um plural majestático, um recurso literário. Mas existe uma distinção possível entre imagem e semelhança? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança? Alguns autores da teologia vão dizer assim, que a imagem de Deus é aquela que nós nunca perdemos. Estejamos aonde nós formos, nós sempre vamos ser a imagem, vamos trazer em nós os traços do artista que nos criou. Mas a semelhança, aquela que é dada no momento da criação, essa nós podemos perder com o pecado. Essa nós devemos cuidar. Algo semelhante com a graça santificante que recebemos do batismo, que pode ser perdida com o pecado mortal. Esta é a nossa colaboração com a ação de Deus, para que ela possa estar presente em nós. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele criou. Homem e mulher o criou. Homem e mulher, as duas partes de uma mesma criatura. O nome sexo, ele vem, é a palavra grega para dizer separação, daqui vem secção. Então, que é um ser criado nas suas duas dimensões, para se integrar, para se completar. Homem e mulher o criou. E vai dizer uma bênção também para eles: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Antes de tudo é importante entender este dominai. Este dominai que é ser para a criação Senhor. Dominus é Senhor. Daí vem o verbo dominar. E Deus é aquele Senhor que cria com amor.
Mas na união, no vínculo matrimonial, Jesus vai repetir isso. No Novo Testamento, nós temos duas dimensões. Aquela da fecundidade, o ter filhos é um dever dos casais, um dever muitas vezes recusado hoje por tantos casais que não se completam como família porque falta o ser fecundo. Mas também a dimensão de fecundidade é aquela da união que deve haver entre o homem e a mulher, através da união matrimonial, que deve crescer em qualidade de amor, de santidade, de cumplicidade, de uma união que é tão densa que nasce uma nova vida, que se multiplica. Eis que eu vos entrego todas as plantas, que é para servirem de alimento. E Deus viu que tudo quanto havia feito, e eis que tudo era muito bom. Deus considerou acabada, descansou de toda a obra que fizera. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nesse dia descansou de toda a obra da criação. Esta é a história do céu e da terra, quando foram criados. Então, a necessidade de descanso. Não somos máquinas. A necessidade de repouso, porque aí também se manifesta a nossa imagem e semelhança, porque Deus criou e descansou, deixando-nos o exemplo a seguir. Esse é o dia do sábado para o povo de Israel. Para nós cristãos, o dia do Senhor é o domingo, porque celebramos a ressurreição do Senhor, a vinda do Espírito Santo. É o dia que nós nos unimos ao Senhor, manifestando e reforçando que somos dele imagem e semelhança. O salmo de hoje, o Salmo 8, contemplando esse céu, as obras grandiosas de Deus, pergunta o salmista: Senhor, que é o homem, para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo. Na aclamação ao Evangelho de hoje, inclinai meu coração às vossas advertências e dai-me a vossa lei como um presente valioso. No Evangelho de hoje nós encontramos os fariseus e alguns mestres da lei que, incomodados porque os discípulos de Jesus comem um pão sem lavar as mãos, e não por uma questão de higiene, mas por uma questão de pureza ritual. E eles seguem tanta tradição. Então, ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho. E muitos outros costumes, como o modo de lavar as vasilhas. E os fariseus vão, com os mestres da lei, vão perguntar para Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos? Jesus vai dizer assim: hipócritas. E vai citar o profeta: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Vocês abandonaram a lei, a palavra de Deus, para seguir preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Anulam o mandamento de Deus a fim de guardar as tradições. E vai citar o que Moisés mandou: honra teu pai e tua mãe. Quem amaldiçoa o pai e a mãe deve morrer. Mas que eles ensinavam que os filhos podiam e deviam parar de cuidar dos seus pais para tributar o Corban ao templo. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como esta. Então Jesus não tem um problema diretamente com a tradição, aquela que era a prática ritual do povo de Israel. Mas Jesus tem um problema, sim, com a tradição que é vivida somente pela tradição e que, querendo interpretar a palavra de Deus, vai substituindo a palavra de Deus com práticas aonde a palavra de Deus é esquecida e o ser humano é subjugado com o peso de uma tradição, de uma interpretação da palavra de Deus que não manifesta a intenção da palavra, que é de ser sinal de misericórdia do amor de Deus. Esse tema vai continuar no Evangelho de amanhã. Na oração sobre as oferendas de hoje, nós assim rezamos: Senhor nosso Deus, que criaste o pão e o vinho para alimento da nossa fraqueza, concedei que se tornem para nós sacramento de vida eterna. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.